A finalidade da arte é dar corpo à essência secreta das coisas, não copiar sua aparência. Aristóteles. Olá, século XX, modernismo na literatura. Que prazer imenso falar com você sobre isso e quanta coisa para discorrermos. Aliás, hoje é só uma parte dessa discussão boa que é a do modernismo. Então, o século XX e as mudanças. O mundo não acabou. Em 1899, qual era a tônica? Que o mundo acabaria, que nada mais continuaria existindo. Aconteceu sim, 1900 chegou, o ano prevaleceu e o século XX foi uma das grandes, das incomparáveis transformações na humanidade. Não saberemos daqui a 50 anos o que se dirá sobre o século XXI, mas sabemos sim, com toda certeza, neste século XXI, em sua primeira década, que o século XX foi o mais significativo para a humanidade do ponto de vista dos avanços tecnológicos. E a literatura refletiu isso, é o que veremos a partir desse instante com as vanguardas europeias. As vanguardas europeias mexeram em muito com a imaginação das pessoas. Por quê? Porque elas resgataram algumas coisas e trouxeram inovações plenas e absolutas. Nada se constrói do zero. Sempre você vem com uma pequena marca do passado. Mas as inovações são maiores, é lógico. Entendamos, antes de compreendermos as vanguardas, que o pré-modernismo, que antecedeu ao modernismo brasileiro, esse pré-modernismo foi uma panela de pressão. Panela de pressão trazendo uma série de situações em confronto, em oposição. É o caso do romântico, que ainda existia com seus ideais, é o caso do realista, é o caso do naturalista, é o caso do parnasiano, do simbolista e, é claro, do modernista. Então, esse choque todo fez com que surgissem vários movimentos. Esses movimentos chamaremos como vanguardas, né? Houve muitas mesmo, mas 5 merecem a nossa atenção especial e didaticamente, na literatura, essas 5 não podem fugir do nosso imaginário, até pelas influências que elas deixarão quando olhamos para 1900, para gerações posteriores, e é o que nós temos hoje. Então, utilizamos lá o tempo no pretérito para nos referirmos também ao tempo presente e ao tempo futuro que virá. Então, o futuro do presente também mostra isso. As 5 vanguardas europeias. Futurismo, a primeira vanguarda. No futurismo, o destaque é a velocidade. Quanto mais veloz, quanto mais forte, quanto mais dinâmico for o processo, melhor é. A crítica ao italiano Filippo Tommaso Marinetti, e é claro, a muitos desses adeptos, e dentre eles, quem trouxe com grande força para o Brasil, Oswald de Andrade, foi justamente a guerra, a briga, o soco, a pancada, que eram enaltecidos pelo futurismo. Uma das frases mais emblemáticas da época nessa vanguarda. Queremos enaltecer a guerra, pois ela é a única higiene do mundo. Estranho isso, não é? Quer dizer que a guerra é higiene por quê? Porque na guerra sobrevivem apenas os mais fortes. E nesse sentido, os mais fracos são exterminados. Puxa, mas isso é uma seleção natural. Não é natural porque a guerra não é natural. O ser humano não nasceu para guerrear, embora algumas nações tenham isso como premissa. Quanto mais briga, melhor. Não dá para viver sem uma guerrinha, sem gastar dinheiro e sem matar alguém. Porque, afinal de contas, os carimbos que temos que colocar em nossa bandeira ou em nossa Constituição são os da luta armada em prol de um mundo melhor. Quer dizer, é bem aquilo, parafraseando a música do ex-ministro Gilberto Gil, parafraseando a música, a paz invadiu meu coração. E o que aconteceu? Para se fazer o Japão da paz, você jogou bombas ali no Japão. Quer dizer, é interessante, né? Vamos eliminar, destruir tudo para fazer depois a paz a partir disso. Dá certo? A história da humanidade provou que não dá certo. Sequelas sempre permanecem. E é claro que o futurismo queria a dinamicidade. Uma dica interessante. Assistir, e muitos de vocês já assistiram, Tempos Modernos com Charles Spencer Chaplin, o Carlitos. Sempre vale a pena rever 2 cenas maravilhosas naquele filme. Primeiro,
o fato de ele estar com duas chaves, entre aspas, chaves de boca, de porcas, e alucinadamente atarrachar e continuar isso. Aquele momento é hilário para a história do cinema. Um outro momento no mesmo filme é quando Carlitos é aquele funcionário que se submete, passa a ser alimentado por uma máquina. Então, para não perder tempo, a máquina o alimenta. E é claro que é uma cena mais do que divertida do cinema mudo do passado para a nossa história. Olhar tempos modernos é entender o futurismo em sua plenitude. Então, sempre pensando em dinamismo. A bicicleta, a roda de uma bicicleta, para muitos é uma das maiores marcas desse momento que nós entendemos como futurismo. Por quê? Porque é velocidade girando o tempo todo. Então, aqui a marca para você relembrar o futurismo. Um pouco depois do futurismo, o cubismo. O cubismo mais voltado à geometria, às formas geométricas. Um grande representante, um dos maiores, para mim, o melhor deles, em minha modesta avaliação, é a figura de Pablo Picasso. Picasso, da Espanha para o mundo, em Guernica, em homenagem àquela cidade devastada pela guerra, faz as suas formas geométricas, dando-nos um alento, uma esperança através daquele candeeiro aceso e através, é lógico, de uma imagem contínua de destruição da humanidade que não serve para absolutamente nada. A crítica e a esperança juntas no quadro de Pablo Picasso. O cubismo se especializou em colocar formas geométricas como exemplificação da própria existência. E isso foi notoriamente muito bom. Outros representantes houve? Sim, mas vamos destacar então a geometria dele. No Brasil, quem mais se aproximou disso? Olha, nós não temos aqui no Brasil quem tenha se aproximado tão plenamente assim, mas as influências, de alguma maneira, existiram. E talvez a Anita Malfatti tenha sido uma adepta interessante que mais tarde será expressionista, mas com alguns pequenos resquícios do próprio cubismo de Pablo Picasso. O cubismo, então, nas formas geométricas propriamente ditas. Futurismo, cubismo. Expressionismo, é o que veremos agora. No expressionismo, a força da cor e o choque das relações também são incidentes. Olha, não se pode perder de vista que essas vanguardas europeias, aliás, foram inúmeras, dezenas, essas 5 como destaque, refletiram o período de guerra. Era a Primeira Guerra Mundial que acontecia, o primeiro evento, o primeiro embate. Então, olha, que curioso, né? Falei há pouco, o mundo não se destruiu, não houve a cessação do mundo em 1899, como alguns acreditavam, que não chegaríamos a 1900. Mas já da primeira para a segunda década, muitos estavam querendo destruir o mundo já com armas pesadas e a Primeira Guerra surgindo pelas confluências políticas. E é claro que o expressionismo mostra isso. Existem alguns quadros interessantes com soldados sem cabeça, por exemplo, com corpos dilacerados, com cores fortes e chocantes, com o amarelo acentuadíssimo, o vermelho protuberante, o azul escuro, muito incidente, que mostram essa destruição. Então, o expressionismo marca sempre as cores fortes e a expressão de pânico de muitas pessoas. Há um quadro interessantíssimo que traz a tristeza de uma prostituta. Ela se depara no espelho, vê a sua face mal engendrada àquela altura, acabada pela vida noturna, pela vida de dificuldades, pela vida de destruição moral, e ela se observa ali com toda a sua tristeza. Então, ao expressar isso, como o próprio período mostra, temos o expressionismo. É lindíssimo vermos imagens acerca disso. Então, futurismo, cubismo, expressionismo. O polêmico dadaísmo. O dadaísmo de Tristan Tzara, trazendo o quê? Trazendo a essencialidade de um texto que não diz nada. Como se faz? Qual é a receita para um poema dadaísta? Já ouvimos isso, estou apenas refrescando a tua memória. Você pega um jornal qualquer jornal,
recorta o que você quiser, pode ser uma palavra, pode ser um parágrafo todo, pode ser uma letra e joga à vontade num papel. Depois faz isso com outras coisas e ali pronto, você tem um poema dadaísta. Dadá não significava nada, mas o dadaísmo foi um período de vanguarda tão interessante porque ele trazia como concepção o caos. Então, provocar o caos, anarquizar tudo, esfacelar a ordem, se contrapor a toda a norma vigente, eram pilares de sustentação do dadaísmo, que encontrou inúmeros adeptos. E muita gente ainda faz isso. Claro, não leve isso na acepção da palavra, mas dá para dizer muitas vezes que os momentos posteriores do modernismo literário no Brasil, algumas vezes foram um tanto quanto dadaístas. É o caso, por exemplo, do concretismo, que muitas vezes, ou do minimalismo, ou do epigrama, ou da poesia praxis, ou do poema processo, que parecem trazer mesmo uma herança um tanto dadaísta em determinados textos que questionam completamente a ordem através de uma forma única. Claro que alguém dirá, não, mas isso não é verdade absoluta. Não é verdade mesmo, mas sempre há pequenos estilos que parecem predominar com determinados autores. Eu diria com toda tranquilidade que José Paulo Paes, lá na frente, em termos literários, ou seja, na segunda metade do século XX, é um poeta que de alguma forma parece dadaísta às vezes, por bagunçar completamente a ordem das palavras. Então, nesse sentido, o dadaísmo apregoava o caos, Tristan Tzara, o seu grande representante para nós. Então, pensamos no futurismo com Filippo Tommaso Marinetti, pensemos, por favor, um pouco no cubismo de Pablo Picasso, no expressionismo, e aqui no Brasil a influência maior com Anita Malfatti mesmo, e é claro, Tristan Tzara, olhando para o dadaísmo. O surrealismo aglutina tudo isso, faz surgir uma série de novidades, mas também resgata os outros movimentos de vanguarda para trazer um mundo dissociado e ao mesmo tempo completamente aglutinado. Salvador Dalí, excepcional nome, mostra isso, além de outros tantos, mas eu quero Salvador Dalí sempre como a marca de um surrealismo provocador, provocativo. E no Brasil? Então falamos sobre as 5 vanguardas e a influência no Brasil foi evidentemente grande. Não só Anita Malfatti e Oswald de Andrade que eu citei, mas também outros acabaram recebendo as influências, as marcas. As vanguardas europeias fizeram parte de uma série de inovações, sobretudo na França, mas também se espalhando pela Espanha, pela Itália, um pouco mais distante para a Alemanha e também pela Inglaterra, embora esses 2 países que citei agora, Alemanha e Inglaterra, vivessem outras realidades que não tão incidentes quanto é o caso da França, da Itália ou mesmo da Espanha. Evidentemente, outros países herdaram isso, é óbvio, nós estamos aqui discutindo a questão geográfica da influência das vanguardas europeias, exceto no Brasil. Aí no Brasil, sim, precisamos ter a certeza de que elas corresponderam a mudanças, a transformações em nossos poemas, em nossa prosa especificamente. Vejamos. Oswald de Andrade. Então, Oswald de Andrade foi aquele grande nome da nossa modernidade, do nosso modernismo, que explodiu na Semana de Arte Moderna de 22, mas que já possuía antecedentes. Aqui vale a pena uma pausa. Pausa para pensarmos assim. A Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, 13, 15 e 17 de fevereiro de 22, ela só estabelece o marco do início do modernismo. Sim ou não? Você já deve ter dado sua resposta. Sim, apenas estabelecem o marco. Não significam, sob hipótese alguma, que o modernismo brasileiro tenha surgido ali necessariamente. É apenas um marco histórico. Maravilhoso, diga-se de passagem, mas é apenas um marco histórico. E esse marco histórico de 22 se deve a 100 anos antes, a 1822, e a nossa independência. É como se aquele grupo maravilhoso de escritores, de artistas brasileiros, de talentosos pintores desse país, enfim, de toda a contemplação, a constelação de arte desse país, dissesse assim, agora, nesse momento que nós
possamos juntos trazer a independência das artes do Brasil, que coloquemos as artes de ponta cabeça. E eles fizeram isso, mas é um marco, porque antecedentes da Semana de Arte Moderna aconteceram desde 1914. Então é bom não perdermos de vista que Manuel Bandeira, que Mário de Andrade, que Menotti Del Pitta, que Anita Malfatti, o próprio Graça Aranha, de alguma forma já traziam nos seus textos, nas suas criações, pinturas, obras de arte, as essencialidades das mudanças através das vanguardas europeias. Oswald de Andrade é um nome de grande destaque, por quê? Porque Oswald de Andrade foi o maior precursor dessas mudanças e trouxe a grande influência do futurismo, não pela guerra, mas pela velocidade, pela dinamicidade das coisas. Então, Oswald de Andrade ocupa esse papel. A polêmica envolvendo Anita Malfatti e Monteiro Lobato. Que polêmica foi essa envolvendo Lobato e Anita? Bom, José Bento Monteiro Lobato é o nome de maior valor para nós no pré-modernismo. Embora Lima Barreto e o próprio Euclides da Cunha sejam também grandes expoentes de nossa literatura. Mas Lobato, por tudo que fez, pela sua polêmica, tornou-se referencial. Falar em pré-modernismo é falar em José Bento Monteiro Lobato. Lembre-se, relembre comigo, Urupês, Cidades Mortas, Negrinha, o Jeca Tatu, o Sítio do Pica-Pau Amarelo e todas as confluências em torno da força, da contundência textual de José Bento. Anita Malfatti, pintora, dedicada, artista talentosa, mulher ousada para o seu tempo. Ela começou a pintar muitos quadros que ganharam destaque. E não é que Monteiro Lobato, dando uma olhadinha num desses quadros, disse assim, olha essa coisa aqui, né? Ele não falou coisa, isso é um grifo meu. Mas essa coisa aqui parece ser diferente, né? Não é bem isso que eu entendo como modernidade. Eu acho que eles estão errando a mão. Anita Malfatti se ofendeu parcialmente. Dizem alguns que conviveram mais próximos a ela que houve uma tristeza existencial muito grande, porque vindo de Lobato a crítica era severa. Mas ela continuou elegantemente, não respondendo por respeito, por uma série de valores que muitos estudiosos já colocaram, não respondeu a Lobato. Mais tarde, bem mais tarde, Lobato faz assim o meia-culpa. Ele, na verdade, não pediu desculpas oficialmente, mas ele disse assim, olha, eu não entendia tão bem de arte, aquilo era inovador. Talvez eles estivessem no caminho certo, quer dizer, ele ficou no meio termo. Mas essa polêmica foi um dos antecedentes da Semana de Arte Moderna e, é claro, das forças que as vanguardas transmitiriam aos nossos escritores. A Semana de Arte Moderna, música, escultura, arte, poesia, literatura, texto em prosa, tudo isso corroborou para que a Semana de Arte Moderna fosse não só um marco, mas, ao mesmo tempo, apresentasse aquilo que nós entendemos como nascimento do modernismo brasileiro. Daí a sua importância e esse marco, como nós frisamos desde o início da nossa conversa. Mas e além da escultura, da pintura, dessas pequenas marcas que ficaram e de autores que surgiram, e é claro, não podemos esquecer a citação de alguns nomes que faremos daqui a instantes. Vale a pena dizer que movimentos brasileiros também surgiram, que certas vanguardas brasileiras também surgiram, mas que elas se deixarão de existir, elas desaparecerão, elas cumprirão o seu rito de surgir, mostrar alguma coisa e depois deixar de existir. As revistas também foram importantes para isso. Revistas que criavam, naquele momento, uma cultura modernista que não havia no Brasil. Então citemos alguns dos movimentos e algumas das revistas. Os movimentos, incidentemente. Movimentos como do Pau-Brasil, o Verde Amarelo, o Verde Amarelismo e o Antropófago. Que movimentos foram esses? Todos enraizados na cultura brasileira. Perceba, os nomes já dizem isso. Quando temos o movimento Pau-Brasil, o que ele quer? Resgatar todo o nosso passado. Daí, é aqui nesse momento, que voltamos à literatura informativa. Por isso, muitas vezes o professor em sala de aula, o professor de literatura,
dizia assim, mas agora nós temos que voltar à literatura informativa porque lá o português descobriu o Brasil, teoricamente, e essa história toda, e o índio, e o seu texto. Claro que tem que resgatar, porque o nacionalismo, o sentido de nacionalidade, a busca da plenitude, da raiz brasileira, era fundamental. E esse movimento apregoava isso. Só que alguns radicalismos faziam com que os movimentos se dissolvessem. E muitas vezes aconteceram dissolvimentos. Ou, na verdade, você retira um pedaço para que surja um outro movimento que tem algumas das características do anterior, mas busca outras características. É o caso, por exemplo, do verde-amarelismo, olhando para as nossas cores. E a essência das nossas cores mostrando exatamente isso. O movimento antropófago é o movimento da devoração de tudo que era alijado da nossa cultura. Então, nada que fosse impróprio do povo brasileiro, nada que estivesse distante do povo brasileiro poderia permanecer. Era necessário devorar. Essa devoração constitui a antropofagia. Dos movimentos para as revistas de circulação muito curta, de vida curta, que pena, mas que também deixaram marcas interessantes. Vamos às revistas. Quem lia Claxon na época era claxista. Na verdade, São Paulo era o berço de tudo isso. Também é importante que você tenha esse referencial. A modernidade brasileira, do ponto de vista das artes, nasceu em São Paulo com o surgimento da Semana de Arte Moderna, mas felizmente se alastrou. O problema é que em alguns estados demorou muito para que isso acontecesse. Vamos apenas colocar como exemplo 2 estados, Paraná e Santa Catarina. No Paraná e em Santa Catarina, mais de 20 anos depois de a Semana de Arte Moderna ter acontecido em São Paulo, é que surgiram, então, os modernismos, tanto catarinense quanto paranaense. Então, só para ter um referencial de que essa mudança em São Paulo demorou muito tempo ainda. Por quê? Por causa do tradicionalismo, por causa das resistências e por outros fatores alheios ao processo e que não vale a pena nós gastarmos o seu tempo para falar sobre isso. Mas a revista Claxon cumpriu, durante mais de um ano, o seu papel de trazer às pessoas informações sobre os eventos da modernidade e as influências. A revista Estética, a revista Festa e a revista propriamente dita também cumpriram esses papéis, mas daí espalhadas por outros estados. Por exemplo, a revista Estética foi fluminense, ou seja, nascida no Rio de Janeiro, carioca, em seu berço. A revista propriamente dita foi mineira e foi muito importante porque anos depois de Minas Gerais brotariam contistas e cronistas quase insuperáveis, quase inigualáveis em nosso país. Então o berço no qual se deitaram alguns dos nossos autores foi recheado com essas importantes inovações. A revista Festa também é fluminense na sua acepção. Então, alguns textos só para você entender. As características do modernismo plenamente. Agora é para decorar mesmo, é para fixar conteúdo, é para você relembrar características do modernismo. Preste bem atenção, aproveite sua caneta, o papel que está aí, o caderno ou o seu bloco de anotações e escreva, por favor. O verso livre. Não há mais verso com 10 sílabas poéticas. O verso agora é livre, ele pode ter quantas sílabas poéticas ele quiser. E o verso seguinte também. Não necessariamente o primeiro tem que ter 10, e o segundo 10, e o terceiro 10 e assim subsequentemente. Não, agora o verso é livre. E livre também ele pode ser branco, ou seja, pode ou não ter rima. Depende do autor e do que ele quiser escrever. Essa liberdade, claro, é maravilhosa e agradabilíssima. Aproximação, muitas vezes, entre a poesia e a prosa. Essa aproximação entre a poesia e a prosa fez surgir para nós, muitas vezes, textos que são poesia em prosa, prosa em poesia. E é claro que é mais fácil a poesia na prosa, ou poemas em prosa. Alguns autores se especializaram nisso, mas não tiveram tanto sucesso. Talvez por quê? Porque nós ainda continuamos no tradicionalismo de gostar de uma história plena, absoluta, que pode ter no seu bojo marcas da poesia, mas que seja em parágrafos, e de gostarmos de poemas que sejam apenas versos, em que eu possa ler, porque o verso é a linha de um poema, no qual eu possa ler
um verso, uma determinada emoção, um outro verso, uma outra determinada emoção e assim continuamente. Então nós temos essas características também. Além disso, a rejeição à gramática portuguesa. Eu não quero entrar aqui no mérito e tampouco na discussão sobre o novo acordo ortográfico, não vale a pena. Mas observe que essa discussão é bem antiga. E, como nós estamos falando do modernismo, foi lá atrás, no início do século XX, no qual já se discutia, muitas vezes, o banimento de algumas influências portuguesas, alguns termos portugueses, algumas condições gramaticais portuguesas em nossa própria fala. Até porque tornamo-nos os maiores falantes de língua portuguesa de todo o planetinha aqui. Chegaremos aos 200 milhões de falantes, enquanto, reunindo todos os outros falantes de língua portuguesa, eles sequer se aproximam dos 100 milhões. Né? Então, falta muito ainda, é mais fácil chegarmos aos 200 do que eles reunidos, os outros países, é claro, chegarem aos 100 milhões. Isso não é xenofobia, pelo contrário, é apenas para mostrar a diversidade de falantes do idioma português que o Brasil tem hoje. Apenas isso, por favor, não nos interprete mal. Um outro detalhe, a cotidianidade, entre aspas, o cotidianismo, né, bem entre aspas mesmo, foram incidentes nesses momentos do modernismo. Mostrar para as pessoas que o que elas fazem todos os dias pode sim virar um texto poético. E Oswald de Andrade foi um dos grandes responsáveis por isso. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Raul Bopp, Menotti del Pitia e, é claro, Plínio Salgado, responsáveis por essas transformações no primeiro momento. Na pintura, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, Lazar Segal, Rego Monteiro, Di Cavalcanti e o fantástico Cândido Portinari mexendo dessa forma. Na música, Heitor Villa-Lobos e na escultura, Vitor Brecheret. Quantos nomes que são importantes e mostram expressões do cotidiano, da cotidianidade. Os temas nacionais. Se a literatura é plenamente verde e amarela, se ela é do pau-brasil, se o movimento também é o da ANTA, que foi outro movimento sobre o qual não falamos, mas de boa importância, é claro que os temas nacionais têm que ser premissa. E foram. Por conta disso, buscar personagens e situações folclóricas também virou algo nosso. É o caso de Macunaíma, a rapsódia brasileira, que apareceu ali. A presença da civilização industrial também surgiu como uma das marcas. Então, na presença da civilização industrial, o que existe para nós como certeza? A mecanização, esse grande movimento, a industrialização propriamente dita, a tecnologia irreversível e os poemas refletindo isso. Vai se acentuar, com toda certeza, essa busca pela presença da civilização industrial a partir das décadas posteriores à Segunda Grande Guerra. Porque, é claro, entre a primeira há um interstício, infelizmente surge a Segunda Guerra ainda mais devastadora, mais cruel, mais destrutiva em todos os sentidos. E, é claro, depois de tudo isso, vem os movimentos da industrialização de forma mais concreta. O uso da paródia, da provocação, como você vê agora, serve plenamente para nós entendermos que parodiar textos do passado seria uma das marcas da ironia do modernismo. Que textos do passado poderiam ser parodiados? Relembre comigo. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Já sabe de quem vem? Vem de um G. Dias, de um Gonçalves Dias e a Canção do Exílio. Quantas e quantas vezes o modernismo parodiou isso? Parodiou Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu, e por aí afora, e foi parodiando tudo. Era uma maneira de chocar também o leitor e de mostrar que há uma inovação nos próprios textos, e isso foi interessante. Uma outra característica que temos para nós, o poema piada. Esse poema piada já era um poema de protesto. E observe essa marca iniciada no modernismo, no início do século XX, será lá na frente, em plena ditadura militar, nos anos 60, resgatada aqui no Brasil através da música, sim. A poesia marginal bebeu desse alimento
que é o poema Piada lançado lá atrás. E aí eu volto ao nome de José Paulo Paes e outros poetas que também beberam disso e escreveram seus textos dessa forma. E é claro, aí vale a pena citar o poeta paranaense Paulo Leminski, que também buscou muito desse poema Piada, ele que era um educador, um professor, como nós, que militava no ingresso, para possibilitar o ingresso, a ascensão e o acesso do aluno ao ensino superior, dizia sempre poemas em forma de piada, muitas vezes. A homenagem a Paulo Leminski. Os autores do modernismo, já para nós pensarmos no fechamento desse encontro de hoje e chamarmos você para um outro encontro, quando falaremos mais especificamente sobre o modernismo, mas olhando, é claro, para a prosa de uma segunda fase. O modernismo teve 3 fases, também é importante ressaltar isso. A primeira fase do modernismo, didaticamente falando, de 22 a 30. A segunda fase, de 30 a 45. A terceira fase, de 45 até hoje. Vamos a alguns autores, relembremos alguns nomes. Mário de Andrade, de Pauliceia Desvairada, da Lira Paulistana, de Amar Verbo Intransitivo. Na verdade, ele escreveu sobre o seu grande amor a São Paulo. Pauliceia Desvairada e Lira são poemas. Amar Verbo Intransitivo é um lindo romance. É um romance belíssimo que envolve o primeiro encontro amoroso de um garoto, possibilitado pela ação estranha do seu pai de levar uma mulher, uma professora de música, para ensinar música e para ensinar a arte do amor na própria casa. Ou seja, atendimento em domicílio, se você quiser, ou no domicílio, se preferir. Em Clã de Jabuti e em Macunaíma, nós temos a prosa, a rapsódia de Macunaíma e o folclore brasileiro. De fato, o Mário se irritou certa vez, após a visita de um gringo, entre aspas, que trouxe várias situações da sua terra. E o Mário ficou irritado. Por que o Brasil não homenageia as suas cores? E aí não teve dúvida, mandou ver rapidamente, coisa que era rara para ele. Ele sempre se detinha a escrever com muito vagar, analisava, olhava novamente seus textos, mas ali não. Ali ele queria desabafar e escreveu a Rapsódia de Macunaíma, o herói da nossa gente, o herói sem nenhum caráter. Contos novos já é o fim da caminhada de Mário de Andrade, quando Mário escreve alguns dos seus contos mais agradáveis. Um detalhe para Vestida de Preto e, é claro, para pensarmos em Tempo da Camisolinha ou 1º de Maio. O conto do Peru também aparece aí de forma interessante, não é? No social, no psicológico e no afetivo. Oswald de Andrade, sobre quem já falamos de alguma forma, também trouxe textos interessantes. E nós coloquemos aqui a poesia pau-brasil como marca, ele que foi o maior criador de movimentos e de revistas no modernismo, e na prosa as memórias sentimentais do senhor João Miramar, quando Oswald de Andrade mostra um pouco do seu desapego às coisas materiais e já uma observação da realidade das pessoas brasileiras através de capítulos de novelas do cotidiano. Aí a marca da cotidianidade, que para mim é o que de melhor Oswald de Andrade trouxe, surge para todos nós que podemos ler Memórias Sentimentais de João Miramar. O Manifesto Pau-Brasil, quanto à crítica que se fazia ao passado e, sobretudo, ao parnasianismo, que, aliás, apanhou bastante. O parnasianismo foi execrado, muitas vezes, por Oswald de Andrade. Surgem aqui no Manifesto Pau-Brasil. Assim como o Manifesto da Antropofagia, antropofágico, antropófago, e, é claro, aí com a proximidade com Raul Bopp e com sua amada Tarsila. É por isso que vemos, muitas vezes, o nome Tarsivaldi. Tarsivaldi. Por quê? Porque você tem Tarsila e Oswald vivendo juntos. Ela que homenageou o amado com o Manifesto da Antropofagia e com o Abaporu, o homem que come. As origens nacionais, a visão crítica da realidade brasileira parecem ser marcas que colaboraram, que corroboraram com a criticidade dos autores da prosa. Então veja como a poesia aqui colaborará fortemente para que os autores da prosa também resgatem isso.
claro, olhando para outras situações, mas que tenham diante de si a visão crítica da realidade brasileira, que a literatura parnasiana, por exemplo, parece ter abandonado, que muitas vezes o pré-modernismo parece ter deixado de lado em algumas situações, e Augusto dos Anjos na poesia mostrou isso, mas aqui a plenitude acontece. A valorização do falar cotidiano, ou seja, da linguagem normal, existem aí. Já vi uma crítica, por exemplo, à mesóclise. O que é a mesóclise? É o pronome dentro de um verbo. Far-te-ei alguma coisa, dar-te-ei uma aula. Então já vi a crítica em relação a isso. Me dá que fica melhor. E Oswald cumpre esse papel falando sobre me dá um cigarro, diz o falar popular. Manuel Bandeira. Para este educador aqui, o grande mestre. Manuel Bandeira é um poeta indiscutível quando olhamos para alguém que não gostava dos seus textos, que se sentia acanhado num primeiro momento, mas que depois começou a entender o refúgio através da poesia. Ele que deveria, na concepção dele, ter falecido aos 18, 19 anos e que viveu até os 82, com a indesejada das gentes, com a iniludível, com aquela grande marca que é a marca da morte, perseguindo sempre por causa da tuberculose, e ele acabou falecendo por outra coisa que não a tuberculose, problema estomacal, intestinal, e ele viveu muito bem. Maior amante de nossa literatura, com ironia e com ceticidade, olhando para as figuras das mulheres que trabalham noturnamente, nesse sentido. Temos Os Sapos, que foi declamado na Semana de Arte Moderna, a crítica ao parnasianismo, a poética, que é a evasão, Pasárgada, que é o seu itinerário, vou-me embora, de Pasárgada, evasão, e Consoada, que é a sabedoria. Manuel Bandeira, se você que está me assistindo agora não leu nada sobre Bandeira ainda, olha, mas vale muito a pena pedir um livreto de Manuel Bandeira, custo sempre acessível, e ler alguns dos seus poemas. Ali você descobrirá não só a Cinza das Horas, que iniciou o trabalho de Bandeira, mas toda uma vida voltada para a sua luta íntima entre o viver e o morrer. Teu corpo de maravilha, quero possuí-lo no leito estreito da redondilha. Teu corpo é tudo o que cheira, rosa, flor de laranjeira. Teu corpo, branco e macio, é como um véu de noivado. A todo momento vejo teu corpo, a única ilha no oceano do meu desejo. Você saboreou, Manuel Bandeira, teu corpo claro e perfeito. Que bonito pensar isso. E mais ainda, olha para os amantes, aqueles que ficam sempre apaixonados. Olhar para a moça e dizer sempre assim, teu corpo, a única ilha no oceano do meu desejo. Esse é Manuel Bandeira, não só com esse tipo de texto, mas também com cai, cai, balão aqui na minha mão. Bonito. Manuel Bandeira sempre é um prato interessante para nós degustarmos quanto à poesia. Fechamos o encontro de hoje. E ao fecharmos o encontro de hoje, o nosso até logo a você. Até logo, porque esperamos vê-lo daqui a instantes, num outro momento, para falar também mais sobre a boa literatura brasileira. Mais do que as nossas palavras, mais do que os textos aqui expostos, vale o teu contato com esses autores. Quantos autores no encontro de hoje? Faça um bom trabalho e deguste-os. Vale a pena. Até a próxima. Lembra-te que és tão bom como o que de melhor tiveres feito na vida. Billy Wilder.